Datena, nós temos na cidade hoje 28 hospitais. Quando a gente começou a pandemia, eram 18. Nós abrimos 10 hospitais durante a pandemia. Estamos com os números hoje, para você ter uma ideia, nós temos hoje 35% a ocupação dos leitos de enfermaria, 24% leitos de UTI, 24% leitos de enfermaria, são os menores índices em 9 meses. E ontem, ao meio-dia, para você ter uma ideia, nós tínhamos 9 solicitações de internação de Covid para UTI e tínhamos 61 solicitações de internação para UTI não Covid. Tínhamos de leitos de enfermaria, solicitação de 24 leitos para Covid e 547 leitos para não Covid. Ou seja, tínhamos ontem, meio-dia, 608 solicitações de internação de pessoas não Covid e 33 para Covid. Então, é exatamente por conta disso, Datena, por conta de nós estarmos aí com o controle das internações. Por conta de nós termos já vacinado 100% da população com pelo menos uma dose, 53%, quase 54% da população com 2 doses da vacina, nós voltamos a fazer as cirurgias eletivas na cidade. Mais de 60 mil cirurgias que tiveram que ser paralisadas durante a pandemia, nós retomamos em 5 hospitais dia, durante a madrugada, 24 horas, em outros 7 hospitais dias até 10 horas da noite, fazendo cirurgias importantes, exames importantes de colonoscopia, endoscopia, que a gente não fizemos durante a pandemia. Então, nós estamos fazendo esta reversão da Atena para exatamente dar conta de que hoje a grande pressão que a gente tem é essa. Ontem, inclusive, eu fiz uma reunião com o HC e é o mesmo quadro. O Dr. Carlos Carvalho me diz, olha, hoje eu fiz... Não, eu já entendi e até legal. Olha, nós estamos paralisando leitos por Covid porque não tem tanta Covid, só que a Covid é uma doença diferente, ela volta e volta pior do que estava antes, com variantes diferentes. Já tem uma variante africana lá em Portugal, essa nova. De Portugal para chegar para cá é um pulinho, porque o trânsito entre Portugal e aqui está aberto de novo. Parece que Portugal abriu para turistas brasileiros. Para chegar aqui, essa variante da África não demora, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo. A Covid é uma doença diferente. Que tem até uma lógica, tem mesmo, né? Você atender gente que não foi atendida com cirurgia que precisa fazer. Não era tão importante, mas que vai ficando importante à medida que a doença vai se agravando e precisa da cirurgia. Até eu entendi. Mas tem a fala do Boulos aí sobre setembro? Tem aí? Pode soltar a fala do Boulos para o secretário ouvir? Porque a Covid é uma doença completamente diferente das outras. Talvez a reversão do hospital, ao invés de se fazer tanta reversão assim, por que não faz menos? Essa era uma sugestão minha, que não sou médico, mas ouço médico. Porque baseado em virologista, esse raio vai ficar ruim em setembro. Que eu ouvi o Boulos falar? Bota aí o Boulos falando. É aconselhável um fim total de quarentena, flexibilização? Nós tivemos quase 160 mil carros deixando a cidade de São Paulo em direção só à Baixada Santista. Esse é o momento para isso agora? Ou daqui a pouco a situação vai ficar ruim de novo por causa dessa variante Delta? Não, ela vai ficar ruim, sim. Isso não precisa nem ser mágico para ver essas coisas, nem o que tem acontecido nos países europeus acontece aqui em torno de 6 semanas a 8 semanas a 2 meses depois. Então, essa expectativa é que em setembro nós teremos um mês muito ruim. A diminuição de casos foi em cima de um patamar extremamente elevado da Atena. Então, ou seja, claro que estava reduzindo, mas assim mesmo os níveis ainda são muito altos, muito altos. E claramente, a liberação agora, a liberalização de tudo, essa abertura, é absolutamente contra os princípios da saúde pública. Nesse momento não seria aconselhado fazer nada disso. Públicos, nos eventos públicos, praias lotadas, isso causa arrepio até pelo que está chegando por aqui agora. Bom, para não dizer que sou eu que estou falando, né, que eu sou um imbecil quase que completo também na área de medicina, mas pelo menos eu ouço médico, eu não faço com quem diz que esse é o estado da ciência e da tecnologia, é o estado onde mais morreu gente, teve mais gente contaminada
do Brasil, disparado, é que pese ser o estado de maior população do país. Aqui a pandemia foi muito mal controlada pelo senhor governador, que disse que eu não sou médico. Eu não sou médico, pois ele não ouve médico, o que é pior. Então nós ouvimos um virologista falar aí, e um dos grandes virologistas do Brasil, que é o doutor Marcos Boulos, que falou que setembro vai ser um regaço. E eu acredito nele. Então, Edson, não é possível fazer um meio termo aí, ou a medida já foi tomada e é irreversível. E se for irreversível, eu vou parar de perguntar isso e a gente já vai para a próxima fase, que é o tal de passaporte da Covid. Vamos já mudar de assunto. Se não for possível reverter e ficar com um pé atrás que eu digo, é que agora não tem nada, mas os Estados Unidos no outro dia não tinha nada também. Israel ontem não bateu o recorde, o Guilherme? Israel não bateu o recorde? 10 mil casos da Atena recorde desde o início da pandemia, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid por lá. Um país de 9, 10 milhões de habitantes já voltou, foi recorde de casos em Israel, que talvez seja um dos países mais vacinados do mundo, tem 80% de vacinação. Entendeu? Eles achavam que tinha acabado. Ontem bateu o recorde de casos. Então, que vai voltar? Esse troço deve voltar com base em virologista, com base em médico. Então, não seria aconselhado deixar mais ou menos preparada a casa para... Porque o doutor Boulos diz assim, não precisa ser mágico para dizer que vai voltar, porque vai voltar. Ele falou aí. Nós dois ouvimos aqui, Edson. Qual que é a nossa ideia? Nós vamos deixar em cada região da cidade um hospital totalmente referenciado para o atendimento das pessoas, dos pacientes com Covid. Os demais hospitais e também as unidades básicas, UPAs, AMAs, continuarão tendo o atendimento de Covid, né? Nós temos em todas essas unidades uma porta por onde entram as pessoas com sintomas respiratórios. Aí a nossa ideia, o que é? Bom, se nós tivermos qualquer reversão e se chegarmos aí a uma 70% de ocupação, caso a gente tenha, porque aqui, por enquanto, da Atena, nós mandamos aproximadamente 8 mil testes positivos de Covid para sequenciamento da Delta. Tivemos aí menos de 5% sequenciado positivamente. Mesmo esses 5%... mas já morreu um ontem, né? Em Piracicaba. Em Piracicaba. Morreu um ontem aqui em São Paulo. Sim. Olha, Edson, eu tenho que dar um testemunho aqui que eu não posso deixar de dar. O seu trabalho no controle da pandemia tem sido exemplar em muitos casos, na maioria deles. O seu trabalho até em discutir com o Estado por falta de vacina, está tudo certo. Mas se no mundo a tendência é de voltar a casos de Covid, por que é que a gente não fica mais preparado para enfrentar a Covid aqui em São Paulo? Porque, a exemplo do Brasil, nós fizemos quase que tudo errado em termos de Estado aqui. Durante as eleições, cinicamente, nós deixamos o Estado aberto, com o número de casos aumentando. Depois das eleições, os casos explodiram. Quando o governador fechou tudo, depois de eleito o prefeito Bruno Covas, ele foi para Miami. Esse é o detalhe. Então, e depois nós caímos num período terrível da pandemia. Desde o dia que ele falou o pior já passou, que foi em agosto do ano passado, morreram em São Paulo 120 mil pessoas. Caiu a linha, refaz a linha logo aí. Eu não sei se desligou o secretário. O secretário não faria isso, né? É que a linha cai mesmo, esse é o detalhe. Mas então eu acho bom a gente tomar cuidado com essa situação de, olha, tá tudo certo, o pior já passou, não tem mais tantos casos de variante Delta. Ontem já morreu uma pessoa em Piracicaba. Apareceu a variante Nu, que é uma nova variante que ameaça deixar, com perdão do trocadilho, de novo de joelhos e nu a sociedade mundial, porque é uma nova variante que me parece já está complicando a situação em vários países do mundo, ou pelo menos já está em vários países do mundo. Então, Edson, com base em tudo isso que nós já falamos aqui, não seria de maior precaução a gente deixar mais hospitais acionados aí para qualquer caso de Covid ou tudo preparado? Ou você vai me dizer que vocês estão acompanhando e quando começarem os casos vocês vão voltar à utilização desses hospitais, porque não vai ter outro jeito?
A nossa ideia da Atena é exatamente isso, quer dizer, se houver uma reversão e um aumento da média móvel de novos casos em 14 dias, né, a gente aqui acompanha os números diariamente, de manhã, à tarde e à noite, não é uma vez por dia, é 3 vezes por dia. Né? E também os nossos profissionais aqui, sanitaristas, epidemiologistas, infectologistas da Secretaria de Saúde, que durante toda a pandemia, né, graças a Deus, conseguiram acertar muito no planejamento aqui, no enfrentamento dessa doença aqui na cidade. Então, se houver qualquer reversão nisso da Atena, você fique tranquilo. Nós temos condição rápida de fazer a reversão, hoje inclusive pela experiência que a gente tem, lá há 1 ano e meio atrás, quando começou a pandemia, muito mais desconhecida, com muito mais problemas. Hoje a gente consegue fazer a reversão como nós fizemos. Você lembra os 2 hospitais, o de Catástrofe, Itaquera e Jabaquara? Nós tiramos 250 pacientes num final de semana no hospital de Itaquera, né, para que ele virasse inteiro Covid. Então, hoje a gente, graças a Deus, os nossos profissionais, nós temos condição de qualquer mudança de cenário da Atena, qualquer mudança de cenário, a gente fazer uma reversão e voltarmos a ter um número de leitos suficiente para tratar as pessoas. Eu lhe dou garantia disso, que hoje a gente tem experiência, a gente tem condição de fazer essa reversão de forma muito rápida, da Atena. Eu entendi e acho um raciocínio lógico. Você faz as cirurgias que estão atrasadas por causa da Covid e no momento em que começar a apontar um aumento de número de casos, e pelos virologistas vai haver isso, você tem capacidade de mudar logo o funcionamento dos hospitais. Entendi e acho um raciocínio lógico, bem colocado. Agora, começa a valer hoje o passaporte da vacina para grandes eventos em São Paulo. Como é que vai funcionar para grandes eventos? Depois nós vamos para bar, restaurante, daí por diante. Começou já a funcionar, Datena. Hoje, inclusive, já tivemos 4 eventos aqui na cidade, onde os patrocinadores de eventos tinham lá o nosso QR Code, né, que tiveram acesso no link do site da Prefeitura. As pessoas que estão participando desse evento, boa parte delas já tinha baixado, né, o aplicativo da Prefeitura, o e-Saúde. Também não precisa só ser o e-Saúde, pode ser o Conect SUS do Ministério, a comprovação digital da vacina do Estado através do Poupa Tempo. Chega lá com esse passaporte, coloca diante do QR Code e imediatamente entra no evento. Né? Hoje pela manhã... Como é que funciona o passaporte? Aliás, muita gente nem sabe o que é o passaporte, como é que funciona. Como é que funciona, Edson? Vamos começar pelo mais básico, para as pessoas entenderem o que é o passaporte e onde você vai usar, por exemplo, em eventos com quantas pessoas. Como é que funciona o passaporte? O passaporte é o passaporte digital, que a pessoa tem ali acessando, né, uma dessas plataformas que eu disse a você, o Conect SUS do Ministério da Saúde, o e-Saúde da Secretaria Municipal de Saúde ou a plataforma do Poupa Tempo do Estado. Aí aparece lá que a pessoa tomou a vacina. A primeira dose, aparece quem aplicou a vacina, qual foi o lote da vacina aplicada, qual foi o tipo de vacina aplicada, qual foi a data que a pessoa teve a vacina e aonde ela foi vacinada, né? Para dar exatamente a garantia de que aquela pessoa já tem parte da sua imunização, ou eventualmente quem já tomou as 2 doses, aparece no passaporte, aparece no celular as 2 doses. Quem eventualmente vier de fora de São Paulo, vier de outro país, eventualmente não tenha baixado nenhum dessas plataformas, Atena, aí com a carteirinha da vacina, a carteirinha física, chega lá na porta e apresenta a carteirinha. Para que tipo de evento? Evento com mais de 500 pessoas, jogos de futebol, feiras, congressos, shows, neste momento da Atena, para esse tipo de coisa, porque é uma forma que a gente tem de as pessoas que participarem desses eventos tenham uma tranquilidade de quem está dentro do evento está de alguma maneira protegida, está imunizada e, obviamente, por estar imunizada e protegida, protege a outra pessoa também. Eu acredito, Datena, que com o tempo
todo cidadão vai gostar muito de saber, né? Seja num grande evento, ou mesmo seja num bar, num restaurante, ela vai gostar, ela vai querer saber ou vai ter mais segurança de frequentar um local público desse, se ela souber que ali tem uma exigência de que a pessoa só entra no estabelecimento, só entra no local se estiver protegida, se estiver vacinada. Acho que com o tempo isso vai acontecer de forma natural. Neste primeiro momento, a nossa ideia foi nos grandes eventos, Atena. Não é obrigatório isso em bar, em restaurante, em shopping center, onde isso já está funcionando normalmente na cidade, mas para esses eventos acima de 500 pessoas que tem concentração, então a apresentação do chamado passaporte, seja digital no celular, seja a carteirinha física, já é obrigatório. Olha, você falou uma coisa importante aí, mas muito importante. Bar e restaurante não precisa. Você não tem que apresentar passaporte, coisa nenhuma. Agora, só a carteirinha vale nos grandes eventos, só para encerrar essa primeira parte. Por exemplo, eu tomei 2 doses. Se eu for lá e mostrar que eu tomei as 2 doses, eu posso entrar num grande evento ou não? Pode, sem dúvida nenhuma. Você tem o passaporte, está ali, o teu passaporte colocado de forma muito tranquila de que você está protegido e, estando protegido, você também protege as pessoas. Entendi. Agora, eu não preciso entrar em lugar nenhum. Se tiver a carteirinha lá com o comprovante da vacinação, pronto, acabou, já serve pelo que eu entendi. Isso. Agora, eu vou citar um exemplo. Exemplos meus eu uso quando eu acho que vale para o coletivo. Senão não vou usar, né? Em benefício próprio, não. Mas eu marquei, por exemplo, uma reunião num bar, que era um bar não muito grande, né? O bar até muito bonito e tal, não preciso ficar falando o nome do bar aqui. De uma reunião, era uma reunião política, semana passada. Né? Quando eu cheguei na reunião, não tinha ninguém no bar. Falei, pô, que legal, isolamento total e tal. E aí ficamos numa parte fechada do restaurante. Começou a entrar mais gente do que eu achei que devia ter. Eu falei, eu vou embora daqui. E o cara, não, isso não vai entrar mais ninguém, está todo mundo aqui imunizado e tal. Eu olhando de lado assim, né? Quando eu saí para ir no banheiro, velho, parecia Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Era uma barbaridade. Eu falei pro cara, assim, me desculpe, mas eu vim aqui para uma reunião política e não para desse monte de gente que está aqui. Ah, não, mas já está liberado. Eu falei, o que não me interessa saber se está liberado ou não. Pode estar liberado, mas eu não acredito totalmente que essa doença esteja sob controle. Os caras continuaram no bar, eu e o Eduardo, que é meu advogado, demos no pé do lugar. Largamos o lugar e viemos embora. Os caras continuaram lá, eu dei no pé do lugar. Simplesmente dei no pé. Eu acho que essa história de bar e restaurante vai passar a ter interesse o dono do bar e do restaurante em ter o controle de quem está lá dentro. Pode não ser exigido pela prefeitura, nem pelo Estado, mas o cara vai dar uma garantia de qualidade, porque se eu chegar num restaurante e não observar distanciamento social, eu dou no pé. Não interessa o que o Dória mandou fazer, o que o prefeito mandou fazer, porque eu só vou ficar num lugar que eu me sinta seguro. Então, talvez seja até de interesse de donos de bares e restaurantes ter esse controle de quem está lá dentro, porque vai dar controle para o cara entrar e se sentir seguro, né? E parece que é uma coisa normal. Não, exatamente isso, Datena. Eu acho que as pessoas com o tempo, né, vão ficar mais tranquilas se o estabelecimento disponibilizar ali o linkzinho para que a pessoa chegue com o celular ou mesmo com a prova física, né, de que toma vacina, ela poder frequentar esse local, ela estará mais segura, não há a menor sombra de dúvida. Nós começamos essa história nos grandes eventos, obrigatória nos grandes eventos, e fizemos a recomendação que nesses locais onde hoje já tem funcionamento normal, com o tempo também as pessoas, os donos, né, de estabelecimentos possam disponibilizar essa garantia para aquelas pessoas que estiverem ocupando. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que isso vai ser uma coisa que é a mesma história da vacina, que no primeiro momento as pessoas tinham dúvida se o brasileiro, o paulista, o paulistano iam aderir ou não. Você veja o que foi, Datena. Adesão maciça. Por quê? Porque as pessoas sabem que a vacina salva,
que a vacina protege, que a vacina é uma garantia, né? O chamado negacionismo, né, de que achava que a vacina não ia dar resultado, está aí o resultado, né? Aliás, o impacto positivo hoje dos números da Covid na cidade de São Paulo foi porque a gente conseguiu aqui, Datena, durante quase 6 meses de vacinação, não interromper a vacinação, cumprir os critérios, respeitar o que o PNI estabelecia, né, que eram os grupos prioritários serem vacinados, né, os mais vulneráveis. Por isso que eu te elogiei, e você toda hora falava para o cara ir tomar vacina. Isso, exatamente. Eu me lembro de uma entrevista que nós tivemos aqui que você não insistisse para o cara tomar a segunda dose, até a gente gravou algumas vinhetinhas, ofereceu a vocês que usaram. Eu agradeço por ter usado. Então, é muito bacana, isso aí é inegável. Agora, acho que até para uma garantia do cara que tem o estabelecimento, ele vai querer ter o selo de qualidade que diz, ó, você pode entrar aqui, porque aqui você vai ficar seguro. Isso é importante demais, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai passar a ser, talvez até uma recomendação do próprio dono do bar ou do restaurante. Acho que ficaria legal. Eu, por exemplo, me sentiria muito seguro com esse selo de qualidade que, olha, quem está aqui está imunizado. Agora parece que tem um ouvinte, e aliás separo umas 3 perguntas de ouvinte para o Edson, que eu já vou colocar e liberar o secretário daqui a pouco, porque o secretário tem coisa a fazer. Mas o Agostinho tem uma colocação de um ouvinte aí, que eu queria saber, eu já li, mas eu queria saber se isso é regra ou se está acontecendo mesmo e a prefeitura está atenta a isso. Pois não, Agostinho. Obrigado, Datena. Secretário, bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Chegaram algumas reclamações aqui, uma delas inclusive tem um ouvinte gravado, mas a gente pode colocar depois na sequência, mas o importante é o seguinte, são ouvintes, secretário, que tomaram a primeira dose da vacina, foram tomar a segunda dose e por algum motivo estranho não aparece no cadastro como ele tendo sido vacinado na primeira dose, e aí ele não consegue tomar a segunda dose. Aconteceram com alguns ouvintes aqui, um deles inclusive tomou a primeira dose na UBS Jardim Campinas, que fica no extremo sul da cidade, depois foi, agora sábado, na AMA Jardim Mirna, também na Zona Sul, e disseram, você não está vacinado aqui, você não pode tomar a segunda dose. E agora ele está com medo de ser um problema no sistema de cadastro, ou se ele eventualmente não foi vacinado, se houve algum problema na vacinação dele da primeira dose, entendeu? Não, mas aí, Agostinho, não tem problema, quer dizer, pode eventualmente às vezes acontecer, embora a gente tenha aplicado hoje quase 15 milhões de doses na cidade, podemos ter eventualmente um outro caso de não subir para o sistema o registro, mas aí ele leva a carteirinha física, leva a carteirinha dele, porque ele tem a carteirinha que ele tomou a primeira dose, ele leva lá e mostra para o nosso profissional, então, daqui eu tomei a primeira dose, então e estou na época, porque na carteirinha inclusive diz quando é que ele tem que voltar para tomar a segunda dose. Não, mas desculpe, ele fez isso, ele mandou inclusive a foto da carteirinha, tá lá a primeira dose, foi tomada. Não quiseram aplicar a segunda dose. Não aparece no cadastro, não posso vacinar. Não, isso não pode acontecer. Isso o profissional nosso tem que aplicar a vacina com essa prova. Mediante a carteirinha. Mediante a carteirinha não tem prova maior que essa. Não tem por que não aplicar. É muito estranho. Depois, se vocês Nós vamos encaminhar esses casos a você, Edson. Pode encaminhar. Porque aí a tem gente o cara falando aí? Tem. A gente liga para a pessoa, viu, Datena? A gente liga para a pessoa, orienta, marcamos para ela tomar vacina, porque com a carteirinha não tem como não dar vacina da segunda dose. Isso não existe. Mas aconteceu e o cara tá falando aí, e nós vamos passar esses casos para você. Eu tenho certeza que você vai resolver. Põe o cara falando aí. Eu aí, Ricardo. O rapaz falando sobre a primeira dose que tomou. Tá na mão ou não tá na mão? Aqui, Só deixamos para mais tarde. Não, é o senhor Nilson Brito de Souza. Ele tomou a primeira dose no Jardim Campinas, na UBS, depois foi sábado agora na AMA, no Jardim Mirna. Vamos ver. Agostinho, eu tomei a primeira dose, acho que tomei a primeira dose da AstraZeneca no dia 17/5/2021, no posto de saúde, no Jardim Campinas, Zona Sul de São Paulo, região do Jardim Varginha. E sábado agora eu fui no posto, no AMA, do Jardim Mirna, também região sul, e eles não quiseram me atender porque não consta o meu cadastro no sistema como eu tomei a primeira dose. E aí não me atenderam. E pelo menos o papelzinho preenchido lá da prefeitura, eles fizeram, preencheram, colocaram o nome da atendente, o número do lote,
Mas sábado agora eu fui surpreendido com isso. Não me atenderam com a segunda dose, porque disseram que no sistema, não achou no sistema o meu cadastro. Agora eu estou inseguro, porque quando eu tomei essa dose, eu comentei com os meus filhos. Todo mundo sente reação. Entendo que cada um tem um tipo de reação e é diferente de um para outro. Mas eu não senti absolutamente nada. Isso me chamou a atenção. Aí tá na tela para quem tá acompanhando aí, Datena, secretário, o papelzinho dele que ele recebeu a primeira dose. Que ele tomou a dose, ele tomou. A não ser... A única coisa que pode ter acontecido é o cara fingir que aplicou a dose, não aplicou e não colocou no sistema. Mas isso tem que ser apurado, né, Edson? E nós vamos passar para você. Não pode passar que um dos nossos profissionais vai entrar em contato para que a gente possa orientá-lo e marcar para ele tomar. Ele com a prova da carteirinha, ele tem todo o direito e está completamente legal a necessidade de tomar a segunda dose. Claro, mas nós estamos diante do que pode ser um problemão. Tipo assim, porque você sabe que vigarista tem em tudo quanto é lugar, né? A gente já viu casos de vigarice aí gravados em que a pessoa que furou fila disse, todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Quer dizer que se todo mundo matar alguém, você vai matar alguém também? Nós tivemos casos gravados aqui e comprovados, de que casos que nós denunciamos a você e que você foi atrás, tem a impressão que resolveu, em relação a diretores que eram amigos de amigos de quem foi receber a dose. Eu acho que isso foi resolvido, senão Agostinho voltava com tudo. Foi resolvido, né, Agostinho? Foi sim. Foi resolvido, foi encaminhado para o secretário. Legal. Foi sim. E resolvido. Legal. Bom, então, mas o problema que pode estar acontecendo é o cara que aplicar a dose, ou o cara ou as pessoas que estão lá no posto aplicando a dose, para provocar uma xepa, para dar num paciente amigo seu, ou vender dose, ou sei lá o quê, pode ter dado o cartão para ele, dado a agulhada, não dado a vacina e não colocado no sistema. Isso pode acontecer. É por isso que tem que ser investigado, né, Edson? É isso, porque aí nós temos condição, agora tomando contato aí com a carteirinha, nós aqui, a gente providencia pela área nossa aqui de tecnologia da informação, nós tomamos a iniciativa de subir a informação da vacinação dele. Nós fazemos isso aqui pela secretaria. E depois vamos, evidentemente, averiguar por que não subiu no sistema e por que a profissional não quis dar a segunda dose nele. Que ela tinha que ter dado a segunda dose nele. Claro que tinha que ter dado. Nos dois casos, se sobrou de mais xepa dessa primeira dose que ele tomou, já tem coisa errada. Olha, aqui teve casos que sobrou xepa pra caramba. E foi onde o cara foi... teoricamente vacinado e não foi colocado no sistema. E no segundo caso, por que a pessoa que estava lá para aplicar a vacina não aplicou no rapaz? Será que é para sobrar a dose, para aplicar em quem a pessoa queria? Isso vai ser investigado pelo secretário. Eu tenho certeza que o secretário, quando fala que vai investigar, ele investiga, porque foi assim até agora com a gente aqui. No caso de bares e restaurantes terem interesse em entrar no sistema do passaporte, eles têm que entrar em contato com a prefeitura. O controle seria feito como, secretário? Os donos de bares podem entrar no site da prefeitura, lá vai ter o QR Code do passaporte, aí ele importa esse QR Code para o seu celular e dessa maneira simples ele tem então o QR Code onde as pessoas que chegarem no seu estabelecimento vão poder chegar ali e colocar e aparecer. Mas mesmo assim, mesmo que ele não importe o QR Code, se a pessoa chegar no estabelecimento e mostrar simplesmente, está aqui meu passaporte, eu estou vacinado, a pessoa entra. Quer dizer, a ideia nossa, Datena, é um pouco facilitar isso, mas sempre que possível ter uma forma de comprovar que a pessoa foi vacinada, né? Seja a pessoa que foi vacinada na cidade, no estado de São Paulo, fora de São Paulo, quer dizer, para que a gente crie o costume, crie a regra de que um ambiente coletivo, o ideal é que seja frequentado por pessoas vacinadas. Me mandaram perguntar aqui, mas você já respondeu, é bom reforçar, né? Primeira dose ou segunda dose, o que é que vale aí? Mas você já respondeu, seria bom reforçar.
é sempre o passaporte. Nesse momento, Datena, é a primeira dose, né? Nós estamos com 53% de segunda dose aplicada, devemos chegar, se Deus quiser, aí em meados agora de outubro, a praticamente 100% das pessoas com segunda dose aplicada. Estamos aplicando agora as doses nos jovens com 15, 16 e 17 anos. Aliás, Atena, uma adesão fantástica, né? Nós em 2 dias de vacinação ultrapassamos aí quase 60% desses jovens vacinados. Quer dizer, os jovens estão indo vacinar, felizmente, e aí estamos agora já nos programando para iniciar a vacinação de 12, 13 e 14, a princípio, para segunda-feira, e aí a gente imuniza uma outra parcela importante da cidade, né, que são as nossas crianças e jovens entre 12 e 17 anos. Terceira dose para os 60 a mais, tem previsão ou não? Olha, nós tínhamos inicialmente, né, a previsão do Ministério a partir de 15 de setembro, depois o governo do estado a partir do dia 6 de setembro. Nós ainda não recebemos as doses de reforço. A nossa ideia aqui da Atena, como a gente fez também quando começamos a vacinar, é dar a dose de reforço para aqueles idosos que estão acamados em asilos, em instituições de longa permanência, que não podem se locomover. Há também a população indígena, né, que está aldeada na cidade. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá no começo da vacinação, a dose de reforço a gente vai seguir o mesmo caminho, né? Vacinar aquelas pessoas que estão mais vulneráveis e que também têm dificuldade em poder se deslocar para algum lugar. Então nós vamos começar a vacinar esses idosos que estão acamados, que estão em asilos, que estão em instituições de longa permanência, seja pública, seja privada, né, e também nos nossos indígenas que estão em aldeias. Bom, secretário, podemos colocar 3 perguntas de ouvintes aí? Claro, sem dúvida, Datena. Então vamos à primeira, Ricardo. Bom dia, Datena. Aqui é a Geraldo de Itaquera. Eu gostaria de saber do secretário que ele excluiu os shoppings, né? E qual shopping que não tem menos de 500 pessoas dentro? Tá errado isso aí, não tá não? Olha, Datena, nós estamos fazendo a conta que é de ter 500 pessoas concentradas ao mesmo tempo, né? Os shoppings, as pessoas circulam durante um período, obviamente, às vezes mais do que 500 pessoas, mas você não concentra todas as 500 no mesmo espaço, né? Segundo, também, os shoppings, eles têm um nível de abertura, de ventilação muito grande, a expressiva maioria deles. Então, a regra e o critério que a Vigilância Sanitária criou a partir de 500 pessoas é para os locais que essas pessoas se concentram ao mesmo tempo. Mais uma, Ricardo. Tem uma de texto aqui, Datena, do Rodrigo, da Zona Oeste. Ele faz o seguinte questionamento: como em pequenos estabelecimentos o passaporte não é obrigatório, e se caso eu vá nesse estabelecimento e exija que eu apresente o passaporte e eu não apresente, eu posso ser impedido de entrar ou não? Não pode ser impedido de entrar porque não é obrigatório nesse tipo de estabelecimento, né? Obviamente, se o estabelecimento está pedindo, ele não pode impedir porque não está na regra, não está na determinação, no decreto, esse tipo de estabelecimento. Então, agora, se puder apresentar, como a gente disse aqui, é um fator de garantia para a pessoa e para as pessoas que estiverem ao seu lado. Mais uma pergunta ao secretário. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Parabéns à Rádio Bandeirantes. Meu nome é Edson, moro no Bosque da Saúde. E eu gostaria de saber do secretário se eu posso tomar a segunda dose da vacina em São Paulo, já que eu tomei a primeira dose em outra cidade, em Santa Catarina. Eu tomei a vacina da Pfizer e a princípio está marcado para o dia 18 de setembro. Gostaria de saber se eu posso tomar a segunda dose aqui, já que me mudei para cá há pouco tempo para trabalhar. Obrigado, um abraço.
Esse é um caso específico. O cara mudou para a cidade de São Paulo, tomou a primeira dose fora daqui. É um caso bem específico. Não, pode tomar sim, Datena. A pessoa pode procurar qualquer uma das nossas unidades, ou mesmo algum drive-thru, mega posto, vai com a carteirinha, mostra que tomou a Pfizer, porque tem que ser o mesmo imunizante, e não tem problema nenhum, pode tomar, aliás, deve tomar. A gente está fazendo isso muito, gente que tomou a primeira dose em outra cidade e até em outro país, e a gente complementa a imunização aqui na cidade, Datena. O grande problema, por exemplo, dos Estados Unidos é esse. Tem 4 estados lá, e são estados grandes, que os caras não querem se vacinar. O problema da segunda dose que as pessoas não estavam voltando para tomar, quantas pessoas deixaram de tomar a segunda dose por opção, ou por esquecimento, ou por desinformação, ainda hoje na cidade de São Paulo, Edson? 310 mil, Datena. São pessoas. Aqui a gente contabiliza quando a pessoa, no nosso sistema, quando ela atrasa um dia, a gente já classifica como atrasado, como faltoso. É que muita gente, às vezes, trabalha, então a pessoa tinha que voltar durante a semana, não pode por conta do trabalho, e aí vai no sábado e se vacina no sábado. Por isso que a gente, todo sábado, a gente faz aquela buscativa de D2, faz as campanhas, né? Agora abrimos também os parques, né? São 7 parques da cidade que no domingo a gente abre para aplicar a vacina. Então, é esse esforço de reduzir. Nós chegamos a esse número também, Datena, porque agora nós estamos aplicando a segunda dose nas faixas etárias mais volumosas, que são as pessoas de 30 e de 40 anos. Então, realmente, acaba tendo esse número maior. Mas a gente vai, seguramente, esse número, com o tempo, ele vai se reduzindo. E aí, toda semana, ele acaba se reduzindo por conta muito disso. A pessoa trabalha durante a semana, vai se vacinar no sábado ou vai se vacinar no domingo. Mas hoje, o número que nós temos é aproximadamente 311 mil faltosos de segunda dose. Secretário, algo mais importante a dizer? Não, acho isso, até te agradecer o apoio que você tem nos dado. Usamos muito a vinheta que você gravou para nós, tanto a primeira como a segunda, que foi a questão, né, da segunda dose, foi muito importante. E esse esforço que a gente tem que fazer, a pandemia, você tem razão, a pandemia não passou, ela está aí. Né, precisamos ficar atentos, precisamos cumprir o nosso papel de monitorar as variantes, de dar todo o tratamento, fazer o que nós estamos fazendo, distribuindo máscara N95 para sintomático respiratório, para as famílias e para os contactantes, né, avançando na vacinação da segunda dose e ficarmos atentos. Né, a pandemia não passou e todo cuidado é pouco. Muito obrigado ao secretário Edson Aparecido. Saúde, boa sorte, porque o trabalho tem sido muito competente por sua parte e da sua equipe. Abraço grande, obrigado a todas as plataformas do Grupo Bandeirantes que transmitiram essa entrevista e também ao site UOL, o maior site do país, que acompanhou a entrevista todinha. Muito obrigado então, Edson. Obrigado, Datena. Um grande abraço a você, Augustinho.